Meu nome é Lucas Silva Barros, eu sou urologista, tenho trabalhado aqui na parte de urologia geral e focada também na uro-oncologia. Eu trabalho com câncer de próstata urológico, mas também trabalho com urologia geral. Aqui no ambulatório da FEPESP eu trabalho com todos os perfis de paciente, né, das questões urológicas. Na terceira idade, o sexo é um pouco negligenciado, né, as questões relacionadas ao sexo, tanto até por questões inerentes da própria idade. Nas mulheres nós temos a síndrome do climatério, que é a famosa menopausa, e nos homens nós temos o distúrbio do envelhecimento masculino, que acarreta a diminuição da testosterona, que é o que o pessoal chama de andropausa. Então, é muito comum os idosos pensarem que é comum da idade, mas existe tratamento para isso, né? Porque a gente sabe que a atividade sexual, ela faz parte da saúde como um todo. Então, trabalhar nisso aí, com certeza, melhora a qualidade de vida dos pacientes que estão passando por essas questões aí. O paciente ele se sente muito intimidado ainda, eu percebo, a trazer essas questões sexuais no consultório. Muitos dos pacientes são casados há 10, 20, 30, 50 anos e eles não têm esse costume de falar desse assunto com ninguém, com amigos, né? Com um médico, uma pessoa que ele nunca viu na vida, por mais que seja médico, ele também tem um grande receio em falar isso. Então, e aos pouquinhos, né? Quando você vai aos poucos, talvez na primeira consulta você não vai ter muito retorno do paciente, mas numa segunda, terceira consulta, você vai construindo isso e vai ganhando a confiança do paciente, ele vai se abrindo e nisso você pode ter um diagnóstico melhor. Isso é saúde quaternária, né? Prevenção de problemas. Condições metabólicas que são muito comuns na terceira idade, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, que está tudo relacionado ao sedentarismo, tem impacto direto na parte hormonal. E é comum, com o envelhecimento, os homens diminuírem a produção de testosterona. Isso é fisiológico, ou seja, é comum do organismo, é normal. A gente pode atuar com isso, descartando outras doenças, né, como essas que eu citei, e junto a isso, dosar os níveis hormonais de testosterona no homem. Se o homem está com sintomas, né, que os mais comuns são baixa libido e a testosterona baixa, descartando outras doenças, a gente pode entrar com reposição hormonal, né, que é a testosterona. Isso melhora muito a disposição do dia a dia, a libido e até mesmo a disfunção erétil, que muitas vezes vai estar associada. E também ajuda ao controle das outras doenças, como o diabetes e a hipertensão. E também dá mais disposição para o homem conseguir fazer uma atividade física mais satisfatória, perder peso, e tudo isso vira uma bola de neve aí do bem. São questões muito trazidas, né, pelas mulheres. Essa questão da secura vaginal é muito comum na síndrome do climatério após a menopausa, que a mulher entra num déficit hormonal e acontece uma atrofia da mucosa vaginal, altera ali a flora bacteriana, isso leva a algumas outras condições, por exemplo, infecção do trato urinário de repetição nas mulheres e também o próprio desconforto na parte sexual, sente dor, sente desconforto e acaba evitando também a relação. Com a própria reposição hormonal, seja sistêmica, que é feita pelos ginecologistas na mulher, ou tópica mesmo, com gel de hormônio, isso a gente consegue diminuir os sintomas da mulher e melhorar a qualidade de vida sexual da mulher. No homem, é a disfunção erétil. A maioria dos homens, após os 40 anos, vai ter algum grau de disfunção sexual. A gente tem um rol muito grande de tratamento para isso, desde medicações orais, comprimidos, até mesmo, na última escala, prótese peniana, que é uma cirurgia. É claro que existem vários níveis aí de pacientes, várias doenças associadas, seja doenças metabólicas ou até mesmo questões pós-cirúrgicas, por exemplo, um paciente que foi submetido a alguma cirurgia de próstata, que não vai ter mais uma ereção, que vai precisar de medicações intracavernosas, né, injetáveis, que são injeções direto no pênis. O mais interessante aí é uma avaliação global e individualizada do paciente, porque cada paciente ele vai ter uma história, ele vai ter as suas condições associadas, o seu histórico, e ele vai ter que ter um tratamento individualizado, personalizado para a condição dele. Um médico urologista, ele trata questões do trato urinário e sexual. A gente está falando de vida sexual hoje, então qualquer sintoma ou sinal que o paciente perceber
que a sua saúde sexual pode estar em risco, ou que ele simplesmente tenha algum desconforto no ato sexual ou no próprio desejo sexual, na redução de libido, é um ponto de partida para procurar um especialista, entendeu? Porque um problema mais sério, mais grave, ele nunca vai começar grande, ele sempre vai começar pequeno, né? Então, para prevenir problemas maiores, a gente sempre procura lá no começo. Realmente não é muito comum na terceira idade o uso de preservativo, né? Tanto porque nós temos muitos pacientes que já estão num relacionamento fixo há uma longa data, então nesse caso não vai fazer muito sentido eles fazerem o uso do preservativo, né? Porque o parceiro é único, então não tem essa preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis, e gestação também, isso geralmente já tá controlado ali, seja pelos métodos, um ou outro já foi submetido a alguma cirurgia esterilizadora, mas nós temos também muitos idosos que têm vida sexual ativa, às vezes até com múltiplos parceiros, então são as mesmas recomendações que nós damos para os jovens, né? Manter o uso do preservativo. As infecções sexualmente transmissíveis, elas continuam sendo uma grande preocupação, né? Hoje nós vemos muito nos consultórios as mais brandas até infecções mais graves, né? Como o HIV e as hepatite B, hepatite C. Outra doença que traz uma grande preocupação é a sífilis, né? Que geralmente ela começa com lesões genitais, nos homens a gente vê lesões penianas na sífilis primária, e o interessante é que essa doença, ela na fase inicial da sífilis primária, essas lesões elas desaparecem com ou sem tratamento. Então aí está o grande problema da sífilis, né? Que muitas das vezes os pacientes deixam passar e essa doença retorna numa situação um pouco mais grave. O tratamento, por mais que seja simples, não inibe a gravidade que essa doença pode chegar e tem chegado, né? Outra doença muito comum no consultório atualmente é o herpes simples, né? Que é uma doença muito facilmente transmissível e que gera um grande desconforto pela dor que gera na genitália do paciente. Clamídia e gonorreia são responsáveis principalmente pelas uretrites, que são outras condições muito comumente vistas no consultório. A gente faz tratamento, geralmente com antimicrobianos, para tratar essas condições. E é importante fazer sempre a sorologia completa para outras doenças que podem estar associadas, mas que não vão apresentar sintomas e nem sinais inicialmente, principalmente o HIV e hepatite B e hepatite C. Essas medicações, tadalafila e sildenafila, que a gente prescreve muito para a disfunção erétil, traz uma grande ansiedade, uma preocupação do paciente em relação aos efeitos cardiovasculares. Na verdade, eles não trazem efeitos colaterais muito intensos relacionados à parte cardiovascular. Porém, o paciente cardiopata que tem alguma condição cardiológica que o impossibilita de ter uma atividade física, aí sim a gente evita essas medicações. Não pelo efeito colateral da medicação, mas por ele ter uma condição cardíaca que o impossibilita de fazer uma atividade física mínima ou moderada, que é o sexo, que querendo ou não, exige um certo grau de esforço físico. É imprescindível uma indicação médica formal, porque o médico ele vai avaliar a condição clínica do doente, vai avaliar suas comorbidades. A saúde, ela é definida, né, até pela Organização Mundial de Saúde como um bem-estar completo, né, inclusive sexual, né. Então, a saúde sexual ela tem total impacto na saúde global do indivíduo, ela faz parte da qualidade de vida, então ela não deve ser menosprezada. Então, acho muito importante a gente aproveitar esse Dia Mundial da Saúde Sexual. Sou médico urologista, atendo aqui no ambulatório da FEPESP todas as quintas-feiras pela tarde e estou à disposição para atendê-lo, para resolver as suas dúvidas e ajudar na melhor forma possível, da melhor forma que eu puder, para melhorar a sua condição urológica.